Paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Hélio roubou minha piada. Eu ia falar que o meu atleta também estava dormindo. Mas glória a Deus, hoje eu estou me sentindo uma outra piada. Escuta essa é boa. Tá gravando? A minha esposa tá vendo. Escuta essa, amor. O pastor Francisco falou que perdeu 10 quilos. Agora a gente já tá vendo quem achou. Boa, né? Essa é boa mesmo. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sou o profeta Paulo Ricardo, sou um dos ministros aqui também. E nesse clima de alegria, eu quero começar orando com vocês, agradecendo, em favor, em graça, a tudo que o Senhor tem feito por nós. Curva a sua cabeça só por mais um instante, então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Te agradeço por fazer parte desse corpo, dessa casa. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor é, porque o Senhor tem sido fiel a cada dia, Senhor. E nós só estamos aqui porque a sua graça nos alcançou, seu amor nos alcançou, Senhor. Pai, toma a direção, continua, Senhor, na direção, Senhor, deste culto, nessa noite. Senhor, eu não quero te atrapalhar. Eu só quero fluir o teu Espírito, Senhor, que o Senhor continue fluindo, Senhor, no nosso meio. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor já está construindo, então cumpra a tua vontade nessa noite, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu prometi para minha esposa que ia dar um tchauzinho para ela. Então, amor, tchau, Deus abençoe, te amo. Ela está lá em casa com as crianças, A Lívia, por esses dias aí, precisamos levar ela no hospital. Mas nada sério, graças a Deus, está tudo bem com ela. Mas aí ela está lá de repouso, com a bebê. E eu falei para o Roger, para o neto ali, que eu estou me sentindo um crente domingueiro. Porque eu fiquei essa semana inteira, eu não vim em um culto, cara. E é diferente, quando a gente não vem em nenhum culto, a gente chega no domingo, pelo menos para mim para alguns não, para mim é. Para mim é um pouco diferente chegar assim só no domingo, mas foi uma semana intensa, de trabalho, tivemos também esse contratempo da Lívia, e algo também que eu queria falar, que sexta-feira, que passou agora, iniciei o projeto 2019 de emagrecimento. Eu contratei um personal trainer, e foi muito legal, Foi o Gleison, está nos apoiando nisso aí, e ele foi lá em casa, ele fez ali, como é que chama? Não é exame, não é amnésia não, é uma avaliação, cara, e ele fez toda uma avaliação comigo, e no final ele deu o resultado que eu sou gordo, Eu não sabia, confesso. Eu precisei dessa avaliação para saber. Foi um choque, eu tomei um susto. Ele olhou os resultados assim, olhou para mim e falou: cara, você está gordo. Eu falei: nossa. Mas amém. Ai, Deus do céu. Mas foi muito legal. Fora os beliscão, foi muito legal. Olha lá para você, o negócio belisca as banhas da gente. Amém. Amém, irmão? Vamos começar na palavra. Não podia deixar passar, Eu creio, irmãos, o ano que vem vocês vão ver um novo Paulo Ricardo, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Filipenses 3:7. Agora para entrar na palavra é difícil, Aleluia. A gente é assim mesmo, viu? Você que está visitando, é desse jeito, pior às vezes. Aqui é todo mundo louco. Oi? Vou esperar chegar 2019? Você é louco. Filipenses 3:7. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Filipenses 3:7, abra aí. Cadê o Valtão? Valtão, arruma uma toalhinha para mim, Valtão, por favor. Eu esqueci a minha. Amém? Todos acharam Filipenses 3:7? Então vamos ler.
Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Eu vou ler mais uma vez, é só um versículo mesmo. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Amém? A gente está findando aí o ano, né? Final de ano as pessoas ficam felizes porque tem 13º, né? Tem essas coisas. É uma outra oportunidade de você ser fiel, né, ao Senhor, com seu 13º também. Amém? E eu queria falar algo que vai entrar um pouco em algumas questões que parecem seculares, mas eu creio que na vida daquele que é espiritual, tudo está no âmbito do Espírito. Amém? Uma das coisas que a gente precisa aprender a começar a discernir nesse tempo que nós estamos vivendo da igreja, é que não há mais separações, né? Antigamente se precisava ir a um lugar físico para oferecer sacrifícios e holocaustos. Antigamente se precisava erguer altares de pedra para poder sacrificar ao Senhor. Mas hoje não há mais separações. Hoje nós carregamos o altar para todo lugar, ou seja, hoje o altar está dentro de nós. Então hoje o lugar mais espiritual que você pode estar, está dentro de você mesmo. E isso aí é uma loucura, porque infelizmente ainda um evangelho baseado num pacto que foi ultrapassado, ainda entende ambientes como lugares geográficos, como ambientes físicos, sendo que em Cristo isso já foi rompido. Jesus deu início a um novo tempo. Jesus deu início a um tempo onde Ele mesmo disse à samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é mais em Jerusalém, não é mais nos montes, não é mais nos altares, não é mais nas igrejas falando em si, em templos. Não, a adoração hoje flui de dentro de nós. E isso precisa estar bem claro. Porque o Senhor quer que a gente faça parte desse evangelho. O Senhor quer que nós participamos desse evangelho de Cristo. Que nós participemos dele. E através dessa participação também nós venhamos a participar de tudo que faz parte do evangelho. Sabe, eu sei e tenho visto isso, tendo a oportunidade em Deus de estar, às vezes, em outras igrejas. Algumas semanas atrás eu tive o privilégio de acompanhar o apóstolo Cristiano em Salvador, na Bahia. E vendo ali, né, pessoas diferentes, ali costumes, culturas até diferentes das nossas, né, da nossa. E vendo a igreja do Senhor, vendo uma movimentação, algo sendo ativado, algo acontecendo em todos os cantos do mundo. Ou seja, Deus levantando uma igreja que se move de uma forma genuína. Uma igreja que vive intensamente o evangelho. E eu falei até lá, eu falei que vive o evangelho da segunda-feira. Porque por muito tempo o evangelho ele se limitou aos domingos. Então o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, sabe, a palavra, toda a pregação, todo o ambiente espiritual, tudo se limitava aos cultos do domingo. Mas não, nós estamos vivendo em dias em que está se despertando, que o evangelho é o evangelho da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, de todos os dias. É um evangelho que faz parte da nossa vida, é um evangelho que foi colocado dentro de nós e que nós estamos nele. E não tem como viver fora disso, não tem como fugir. Se nós queremos fugir desse evangelho, nós não viveremos ele. Nós viveremos qualquer outra coisa, menos o evangelho de Cristo. E é legal, tem até um tema, a mensagem, né, nessa noite. Vai ficar fácil, porque daí os meninos lá vão precisar mandar mensagem, né, na segunda, na terça-feira. Que tema você daria para a mensagem, né? Já tem tema, viu, gente? Aí da mídia. O tema da mensagem é a PLR do Evangelho. Repitam comigo aí. A PLR do Evangelho. Vocês sabem o que é uma PLR? Sabe, né? Sabe.
Todo mundo sabe. PLR, participação dos lucros e resultados, né? A gente vai entrar numa empresa, né? Ali na entrevista, às vezes a pessoa fala, olha, os benefícios são esses, e nós temos também a PLR, né? A participação de lucros e resultados. É engraçado, eu estava lendo sobre a PLR um pouquinho hoje, só para ilustrar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E a PLR, ela é citada desde 46, desde 1946, é informação, tá? Só que ela entrou em vigor mesmo como lei, assim, né, os parâmetros da PLR, quando é adotada numa empresa, a partir de 2000. E o seguinte, o que é a PLR, né? A PLR ela é estabelecida através das metas da empresa. E quando essas metas da empresa são alcançadas, isso gera lucros, né? E esses lucros, eles são ali distribuídos. Obrigado, Walter. São distribuídos ali entre os funcionários, de acordo com aquilo que for estabelecido. Resumindo, para que haja PLR tem que haver lucro, né? Então isso aí é a PLR em suma. E eu estava, orando, estava buscando no Senhor, porque eu sempre falo que a gente não prepara a mensagem, a gente busca nele, porque já está pronta. A mensagem ela é exclusiva de Deus. Foi isso o tempo que a gente falava assim, nossa, é a mensagem que eu preguei. Não é a mensagem que eu preguei, é a mensagem que eu, compartilhei, porque eu recebi dele já pronta. Amém? Então o Senhor falando no meu coração sobre essa mensagem, a PLR do Evangelho, ou seja, a participação dos lucros e dos resultados do Evangelho, elas precisam ser conhecidas por nós. A gente precisa entender, ainda mais a gente que vive, debaixo de tantas cobranças, para se alcançar metas, para se alcançar resultados. De repente estou ministrando aqui, tem muitos aqui sentados que sabem muito bem o que é isso, trabalham muito com os números, planilhas, indicadores, e esses indicadores precisam ser alcançados para que haja ali resultados. No âmbito econômico, isso é muito bem estabelecido. Isso é muito bem colocado, porque assim é feito com que a máquina, ela funcione. E todos alcancem as suas metas, os seus resultados, os seus lucros. E o que é um lucro? O que é você alcançar? O que é um lucro? O lucro é qualquer benefício, vantagem ou ganho que nós alcançamos. E o resultado? Resultado, calma que nós vamos entrar na palavra. Resultado é a consequência, é o efeito. Então, quando nós falamos de lucros e resultados, nós falamos daquilo que move muitas pessoas. Nós falamos daquilo que muitas vezes move, quando fazemos um balanço do ano. Chegamos no final do ano e fazemos um balanço, Como que foi o ano? Foi um ano de alcançar resultados? Foi um ano onde eu consegui alcançar e ter lucros? E eu falando isso, eu estou falando desse meio que a gente vive, que todo mundo trabalha, tem suas empresas. Só que isso é algo que não pode alcançar um nível da nossa vida e que venha a ser o principal. Eu quero levar vocês hoje, através dessa revelação do Senhor para nós, a entender qual é de fato a PLR do Evangelho. O que é participar dos lucros e dos resultados desse Evangelho que tanto falamos, que tanto pregamos, que tanto ouvimos, que temos participado a cada culto, a cada conferência, a cada tempo que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos. De repente, falando sobre isso, alguns podem estar até mesmo com o coração um pouco entristecidos, porque estamos em dezembro e de repente o balanço do seu ano não teve tanto lucro assim. De repente você já foi para as planilhas da vida, você já foi aí para os cálculos e de repente você chegou numa conclusão: estou em dezembro e esse ano não foi um ano de tanto lucro. Esse ano não foi um ano onde eu consegui alcançar os meus resultados, as minhas metas. E isso às vezes gera um sentimento de frustração, E foi muito bom a mestra Andréia, aqui na oferta, falar sobre tudo posso
naquele que me fortalece. Paulo não estava falando de algo que ainda viria, ele estava falando de algo que ele já viveu. É diferente quando eu falo assim, tudo posso naquele que me fortalece, olhando para aquilo que ainda eu vou passar. Porque eu não passei ainda, então eu falo, não, eu tudo posso. Mas quando chegar diante da situação, será que você tudo pode? Paulo não falava tudo posso naquele que me fortalece, olhando para frente, ele falava tudo posso que me fortalece, olhando para trás. Porque ele vem falando nos textos anteriores que ele passou por situação difícil. Que ele passou por momentos onde os lucros e resultados dele não foram da maneira que ele queria. E ele chega então na conclusão em Deus, em Cristo, na revelação que ele estava recebendo dentro dele de Cristo, de que tudo ele podia. De que mesmo com a planilha lá, com o resultadozinho lá em vermelhinho, porque as planilhas têm até corzinha, você consegue até pôr corzinha nas planilhas do Excel. E aí o resultado fica até com corzinha vermelha, se você não alcançou. Ou ela fica com corzinha verde, até com barrinhas, né, de status, gráficos. O Excel é muito legal. Mas e como é que você fica quando você olha para a sua planilha do Excel e o gráfico lá não ficou da maneira que você queria? Sabe, esse sentimento de frustração, ele não pode alcançar um nível de governo na sua vida. E participar dos lucros e dos resultados do Evangelho vai além disso. Vai além das suas planilhas no Excel. Vai além dos indicadores da sua empresa. Participar dos lucros, dos resultados do Evangelho de Cristo vai além de uma conta no banco e de valores financeiros. E quando a gente começa a experimentar desses lucros e resultados, tudo muda ao nosso redor. Amém? Vocês estão aí comigo? Ninguém dormiu ainda? Sabe, para mim entender os lucros e os resultados do Evangelho, primeiramente eu preciso saber que Evangelho eu tenho vivido. Isso é muito importante, irmãos. Por muito tempo o Evangelho se tratou do homem. Esses dias eu vi uma postagem, não lembro agora quem postou, estava escrito assim, Evangelho. Quem é que viu isso aí? Evangelho. Não é evangelho, é Evangelho. Esse Evangelho que foi pregado de forma irresponsável por muitos anos, irmãos, na igreja, que colocou a gente numa posição de espera, que colocou a gente sentado na cadeira de um culto, com aquela expectativa assim, não, olha, hoje eu estou aqui na igreja, porque eu sei que Deus vai me abençoar. Sabe, um evangelho que nos paralisou, o evangelho que nos aprisionou ao alcance de algo. Sabe, você tem ouvido nessa casa um evangelho que não te aprisiona, mas um evangelho que te tira de um lugar de escravidão e te coloca num lugar de liberdade em Cristo. E nesse lugar de liberdade em Cristo, você começa a entender, você começa a compreender o evangelho genuíno de Cristo. Você começa a entender que não se trata mais de estar no culto, ou vir à igreja, ou ser um evangélico para esperar algo acontecer na minha vida. Que o evangelho de Cristo não se trata mais disso. O evangelho de Cristo se trata de estar aqui, porque algo já aconteceu. E esse algo que aconteceu alcançou a minha vida. E hoje eu vivo por aquilo que me alcançou. O Evangelho de Cristo, a tradução da palavra Evangelho é boas novas, boas notícias. E que notícias são essas? Que boas novas são essas? Qual é a boa nova de Deus? Irmãos, a boa nova de Deus não se trata de um dia eu ir morar no céu.
A boa nova de Deus não se trata de um dia eu ir morar no céu, de eu fugir de uma realidade de vida. Porque muitas vezes o céu ele se tornou um escape daqueles que não conseguiam vencer os sofrimentos da sua vida. O Evangelho, as boas novas de Cristo, nunca se tratou de ir morar no céu. Na realidade, o Evangelho de Cristo se trata da plenitude dos céus vir habitar dentro de nós. Esse é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é eu ir para o céu, mas é o céu vir para mim. E sabe o que é legal nisso? Porque quando Cristo passou a habitar em nós, e isso aconteceu do dia que nós aceitamos a Ele como único Senhor e Salvador das nossas vidas, confessamos com a nossa boca, cremos no nosso coração, e a Bíblia diz que todos que fizeram isso, eles tornaram filhos de Deus, e que ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Quando isso aconteceu e Ele passou a habitar em mim, uma coisa poderosa também passou a ser disponível: eu poder habitar nele. Porque não se trata somente de eu habitar, de Cristo habitar em mim, mas se trata também de eu também habitar em Cristo. Eu acho que foi semana passada, eu estou tão perdido com o calendário, foi semana passada que o apóstolo pregou sobre De Volta para Casa? Foi, né? Nós ouvimos a palavra semana passada. Tá, mas e que tudo isso tem a ver com a participação? Tem a ver porque a gente precisa entender esse Evangelho. O Evangelho genuíno de Cristo, ele não deixa mais você sentadinho aí no banco, culto após culto, esperando sua bênção. Sabe por quê? Porque você tem que ouvir a verdade. A verdade é, meu irmão, que as bênçãos já foram liberadas, já nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, tudo que muitas vezes nós estamos esperando ou pedindo, já está disponível a nós. Ah, você não entendeu. O Evangelho fez a gente ficar sentado esperando culto após culto. Tinha até umas didáticas. Quer ver uma didática que tinha antes? 7 sextas-feiras da vitória. Se você vir nas 7 sextas-feiras que representam os 7 mergulhos de Naamã, você vai ser abençoado. Era uma didática, né, que usava. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O Evangelho que a gente precisa entender é um Evangelho onde todas as coisas que são necessárias para o cumprimento do propósito dele na minha vida já estão disponíveis nele. Você consegue entender? Você consegue entender que o Evangelho que foi pregado fez a gente orar por aquilo que a gente já tinha? Você consegue entender pessoas orando, sabe, aquelas pessoas mesmo que fervorosas na oração, cara, e eu não menosprezo isso, irmãos, entenda. Eu sou profeta de Deus e o meu papel é reposicionar vocês. Eu não estou menosprezando aqueles irmãozinhos que ficavam orando de madrugada, pedindo a sua bênção, buscando algo de Deus, não menosprezo eles. Mas era um Evangelho, meu irmão, que deslocou a nossa vida da posição correta. Você consegue imaginar pessoas ficando ali semanas orando, semanas em jejum, pedindo aquilo que já estava entregue? Vocês conseguem entender isso? A nossa oração precisa mudar. O nosso entendimento de oração precisa mudar, porque a gente precisa participar desse Evangelho. A gente precisa entrar dentro dessa PLR do Evangelho. Não dá mais tempo, irmãos, de verdade, estou falando sério. Não tem mais tempo da gente ficar, sabe, perdendo tempo com orações relacionadas a algo que já está feito. O Evangelho são as boas novas, e a maior boa nova que esse Evangelho carrega não é o céu, é o Cristo. A maior boa nova do Evangelho não é o céu, é o Cristo. Por muitos anos o nosso foco, o nosso alvo era o céu. Hoje não, hoje o nosso foco é o Cristo. Porque o próprio céu está dentro dele.
Pela sua morte convergiu todas as coisas, nos céus e na terra. Está dentro dele. Paulo, ele fala com muita convicção. E ele diz, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Ele pega tudo que para ele era lucro. E o que é lucro? Ganho, benefício. Ele pega tudo, vantagem, né? Ganho, benefício, vantagem. Ele pega tudo que era lucro. E ele diz, eu considero isso como perda. E quando a gente fala assim, dentro de alguns aí, chega a estremecer. E eu não te culpo, irmão, calma. Nós estamos a cada dia crescendo em Cristo. Porque quando a gente fala de perda, tem pessoas que têm medo. Eu lembro que por um tempo eu fiz parte do ministério, né, da adoração na igreja da onde eu vim. E eu lembro que tinha uma música que ninguém queria cantar, cara. E eu gostava daquela música. Porque quando eu cantava ela, eu sentia, sabe? Eu sentia, acho que o que era genuíno do Evangelho. E essa música, ela fala que o sacrifício sou eu, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. E eu ouvi às vezes das pessoas falando assim, não, essa música eu não canto. O problema é que ainda existe algumas pessoas que também não gostam de cantar essa música. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de perda, a gente fica com medo, a gente não, eu não fico mais, mas muita gente fica com medo de perder. Só que a questão de perder e de ter lucro, não está baseado naquilo que você tem, está baseado na maneira que você enxerga as coisas. Paulo, quando ele liberou essa palavra, ele não estava falando com uma ótica naquilo que ele tinha, mas da maneira que ele enxergava a partir de Cristo. Calma que eu vou te explicar. Paulo, ele vem numa sequência aqui nesse texto em Filipenses, na carta de Filipenses, falando a respeito de quem ele era. E ele falava de que ele foi judeu, que ele tinha muito conhecimento, ele vai falando um monte de coisa. E depois ele chega aqui nesse ponto e fala que para mim era lucro, hoje é perda por causa de Cristo. Ele perdeu o conhecimento que ele tinha, que ele adquiriu? Não, ele não perdeu. Ou deu uma amnésia nele quando ele caiu do cavalo? Não deu amnésia, ele ficou cego, não teve amnésia. Quando ele caiu do cavalo, quando ele encontrou com Cristo, ele não perdeu a memória. Porque se ele perdesse a memória, né, pastor Hugo? Ele podia dizer, não, ó, tudo que eu aprendi quando eu era Saulo, eu perdi. Ele não teve uma amnésia, ele ficou cego. Quando Paulo diz que tudo que para ele era lucro, ele considera como perda, ele não estava dizendo que ele perdeu tudo, ele continuava com o conhecimento que ele tinha. Ele continuava possuindo toda a bagagem que ele tinha. Só que o que mudou na vida de Paulo foi perder, ser tirado algo, não. O que mudou foi a vista. Por isso que ele ficou cego. Parece até contraditório, né? Ele ficou cego para poder enxergar. E isso aí acontece na vida de muitos. Tem muita gente que fica cego para poder depois ver. É um processo às vezes que Deus faz, porque enquanto você consegue enxergar com seus olhos naturais, os seus olhos espirituais não conseguem ver nada. Mas a partir do momento que seus olhos naturais já não vê nada, aí sabe o que acontece? Os seus olhos espirituais podem ser abertos. E aí você pode começar a enxergar além daquilo que os seus olhos espirituais vê. Cara, é um processo que vai acontecer na vida de todo mundo. Deus nunca vai começar nada na sua vida com algo visível, Ele sempre vai começar com algo invisível. Porque Ele precisa o que? Ele precisa levar você a entender o que é acessar as coisas pela fé. Então com Deus é dessa forma, com Deus você fica cego para poder ver. E aí quando ele começou a ver, de fato, ele olhou para tudo e disse, olha, o que eu considerava lucro, hoje eu considero como perda. Sabe o que é isso? É você se desprender das coisas, meu irmão. Às vezes a gente fica com medo, porque quando a gente começa a falar desse evangelho, dá uma impressão de um evangelho, sabe, que ninguém tem nada. Dá uma impressão de um evangelho que as pessoas não têm, sabe, muitas das vezes influência nos meios, não tem riquezas.
Deixa eu te falar, eu estou falando que um evangelho de perda, meu irmão, é um evangelho aonde a gente se desprende. Porque às vezes quando a gente fala desse evangelho genuíno, as pessoas acham assim, para mim viver esse evangelho, então eu tenho que perder tudo que eu tenho. Eu tenho que ficar pobrezinho lá, depender de cesta básica da igreja, para mim poder viver esse evangelho. Deixa eu te dar uma notícia, tem muita gente que não tem nada, e às vezes pega a cesta básica na igreja, e também não consegue viver esse evangelho. Não se trata do que você tem, se trata de como você vê. Eu conheço pessoas assim. Não se trata de perder, mas se trata de se desprender. É diferente. É mais ou menos o que aconteceu com Abraão. Abraão, pois não, Senhor, acordou de madrugada, assustado. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem amas, e leva nas terras de Moriá, e sacrifica ele ali para mim. E aí o que Abraão fez? Abraão pegou Isaac, preparou as coisas e foi para Moriá sacrificar um menino. Quando ele levantou o cutelo para matar Isaac, Deus bradou e disse, não faça isso. Por quê? Por quê? Porque ele viu dentro de Abraão, que o que ele possuía não era maior do que aquele quem havia dado a ele. Ele falou, olha Abraão, não faças mal ao menino, porque hoje eu sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho. Mas Abraão não matou. Irmãos, o evangelho genuíno não se trata de você perder tudo. Vai acontecer em situações na vida de algumas pessoas? Vai. Mas o evangelho genuíno se trata de você se desprender, de você saber diferenciar o que é perda e o que é lucro. Paulo sabia diferenciar o que era perda, o que era lucro. É engraçado, né? Deve ter pessoas aqui que trabalham com negócios, com empresas. E deixa eu te falar uma coisa. Em todo negócio que você inicia, eu não entendo muito, tá? É bem pouco, bem raso. Mas em todo negócio que você inicia, você tem que mensurar as perdas. Estou certo ou estou errado? Quem trabalha com isso tem que mensurar as perdas. Você nunca começa um negócio achando que só vai ser lucro. Você não tem que mensurar as perdas. Você vai trabalhar com alimentos, você tem que sempre mensurar uma margem de perda das coisas, né, de matéria-prima. Você mensura as perdas. Em todo negócio econômico, você precisa mensurar as perdas para alcançar os ganhos. Não é assim? Aí entra no que? Entra nesse problema que a gente tem com perda. Cara, se eu não entender que algumas perdas, elas são necessárias e fazem parte do processo, eu nunca vou compreender que eu posso chegar num resultado, que eu posso alcançar algo, e que para isso vai haver perdas no caminho. E é legal falar de perdas, porque falando de perdas se fala de perdão, porque a palavra perdão está relacionada à perda, e muitas vezes pessoas querem viver esse evangelho, mas não sabem o que é o perdão. O beabá do evangelho, perdão. Meu irmão, para você perdoar alguém, você vai ter que perder alguma coisa para esse alguém. O perdão é perder, o perdão não é ganhar. Quando você entende o perdão, você tem que reconhecer a perda. Jesus disse em Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Esse cara aqui não entendeu. Esse cara aqui, ele não mensurou as perdas. Ele não entendeu. Ele não entendeu o que era perda e o que era lucro. Ele não entendeu que aquilo que Jesus estava fazendo não era levando a ele a um estado de miséria total para ele viver o evangelho, não. Jesus estava transicionando a visão dele. Jesus estava transicionando a visão dele da mesma maneira que Paulo vivenciou, em olhar para tudo que tem
e falar assim, olha, isso, em relação a isso aqui, é perda. Vocês estão entendendo ou não? É uma questão de ponto de vista, é você olhar de um âmbito além, sabe, da pequenez do nosso egoísmo, e olhar e falar assim, não, isso aqui é perda diante daquilo que eu posso receber em Cristo. Jesus estava querendo somente transicioná-lo. O que para ele era o lucro, que ele não quis abrir mão, na realidade era perda diante do que ele ia viver em Cristo. Mateus 10:39 diz assim, ó: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Parece, é tão doido, né? O evangelho, o reino, Cristo é doideira. A gente só acha a vida, que para mim é o lucro. Se eu perder a minha, que daí é a perda. Mas só que isso daí, irmão, sabe por que às vezes é difícil para muitos entender e viver isso na íntegra? É porque a gente foi treinado a vida inteira nos resultados. Não é mesmo? Até o sistema de ensino, a gente tem que ter resultado, eu tenho que tirar uma nota. Cara, eu louvo a Deus pelos meus filhos, né? O Lucas e a Letícia, eles são demais, cara. O que eu posso fazer, eu faço por eles. Não como um resultado do que eles estão fazendo, mas porque eles são demais. Eles não estudam para a prova, cara. Até hoje, eu nunca vi eles estudarem. E eu não cobro eles estudarem, porque às vezes que eu cobrei, o Lucas me respondeu assim, pai, mas eu vou estudar porque eu já sei. Então tá bom, filho. Aí vai lá, o menino só tira 9,5, 10, 9,5, 10, 9,5, 10. A Letícia é a mesma coisa. Não sei se vocês estão assistindo, estou falando de vocês. Só que a gente é muito bem treinado, né? Em traçar as metas e alcançar esses resultados. Isso faz parte. Não é assim? Em tudo, né? Eu trabalho hoje numa empresa, e esse ano foi um ano de transição. O ano que vem vai ser um ano assim, eu creio bem diferente para a empresa que eu trabalho, porque as ações dessa empresa, é uma empresa multinacional, mas as ações dessa empresa aqui no Brasil foram vendidas. E aí, quem comprou as ações aqui no Brasil, investiu uma grana pesada, demitiu muita gente, e foi lá os funcionários lá embaixo que foi demitido? Demitido não, foram os de cima para baixo, foram os diretores, foram sendo demitidos, e aí começaram a investir, contratar gente. Então eles estão o quê? Eles traçaram metas, fizeram as suas estratégias, e isso tudo baseando o quê? Baseando no final. Qual que é o final? É ter o lucro, é ter o ganho. Ninguém pega dinheiro e investe em algo que não vai dar certo. Ninguém investe algo valioso em algo que não vai dar certo. Por isso que o Senhor investiu o Filho dele em você, porque Ele sabia que nele, você dá certo. Nele você dá certo. Ele investiu o Filho dele em você, porque Ele sabia que nele você dá certo. Só que olha, presta atenção, né? No reino a gente vê isso. Eu tenho que perder a vida para poder ganhar. É a perda para receber o lucro. A minha vida é a perda, e a vida de Cristo é o lucro. Cara, isso é algo que às vezes as pessoas não entendem. As pessoas às vezes elas vêm aos cultos, elas vêm às reuniões da igreja, elas ouvem as palavras e elas não entendem. Meu irmão, se tem alguma coisa que está sendo perdida na sua vida, cara, fique em paz. Nesse negócio tem que haver perdas para você ganhar aquilo que é mais importante. Não fica apegado naquilo que está perdendo, que está sendo perdido, não. Eu não quero me desprender, não. Abra mão daquilo que é perda, para você alcançar o lucro maior, o resultado maior que é Cristo Jesus. Para de ficar chorando por causa daquilo que tem que ser tirado. Cara, você às vezes não entende isso, e o Chaves entendeu. Porque ele disse: eu prefiro morrer do que perder a vida.
num episódio lá do Chaves. É verdade. Quem já assistiu sabe. Ele falou isso ou não falou? Eu vou até falar como é que foi. Ele estava lá em cima da escada, com uma vassoura na mão, e ele disse: eu prefiro morrer do que perder a vida. Ele estava falando com o Kiko. Vocês dão risada. Só que o problema é que tem muita gente que não quer morrer, cara. Não quer morrer. Começa a viver situações, processos, e aí, cara, espana. Não aguenta. Não entende que é perda. Quando eu entendo o que é perda e o que é lucro, cara, a minha vida muda. A minha vida muda. Eu creio num evangelho que muda a nossa vida. Eu creio num evangelho que muda a nossa história. Eu creio num evangelho que sabe que muda todas as coisas. Eu creio num evangelho que destrói maldições hereditárias. Sabe, eu fico olhando para o histórico de vida dos familiares da minha esposa, pais, avós e tios, e eu fico vendo tantas coisas. Também na minha família, tantas coisas que foram quebrados na minha vida. Sabe por causa de quê? Por causa do evangelho genuíno de Cristo. Eu sei que isso influencia muito, mas, meu irmão, quando a gente se encontra com esse verdadeiro evangelho de Cristo, de cruz, meu irmão, nenhuma maldição hereditária tem poder. No Renovo, eu até estou meio visitante no Renovo, nossa. Mas no Renovo a gente tem alguns momentos. Ah, Marluce lá atrás. No Renovo tem alguns pontos que a gente trata de uma revista, de um livro que é Iniquidade, que fala disso, maldições hereditárias, iniquidade, pecado de geração e blá blá blá. E tudo isso é verdade. Na realidade não, tudo isso é uma mentira muito bem fundamentada que se transforma numa verdade na vida das pessoas. Que quando se deparam com a verdadeira verdade, que é Cristo, elas caem por terra, porque são mentiras. Vocês entenderam? Aquilo que está escrito no livro, até se encontrar com Cristo, são verdades. Mas depois que há um encontro genuíno com Cristo, elas passam a ser mentiras. E toda mentira, ela perde diante da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, quando a gente não mensura as perdas no negócio, a gente nunca vai alcançar os resultados que a gente quer. Cadê os empresários aí? Quem entende? Se você não mensura as perdas, você nunca vai alcançar o resultado, porque você sempre vai ficar frustrado com os resultados, porque você não mensurou as perdas. Então você calcula, vou investir isso, vai ser assim, vou fazer assim e vou ganhar isso. Aí você não colocou as perdas. Aí quando chega lá no final, você não vai conseguir chegar nesse número. Por quê? Porque você não pensou nas perdas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é maior nesse processo? Ou o que deveria ser maior nesse processo todo? Usando aí uma empresa, né, num paralelo para a gente entender. O que deveria ser maior? As perdas ou o lucro? E aí? O lucro, é claro. Ninguém entra só para perder. Quem é que vai abrir uma empresa só para perder, né? Então, o que deveria ser maior nesse processo é o lucro. Então, as perdas, escute agora o que eu vou te falar. Agora acho que você vai entender. Então, nesse processo, nunca as perdas podem ser maior do que os lucros. Porque senão o negócio não vai dar certo. Vocês concordam comigo? Se as perdas forem maior que o lucro ou que o resultado final, o negócio não vai dar certo. Então, o lucro tem que ser maior. O sucesso da empresa, olha lá, em uma empresa, eu até escrevi, em uma empresa de sucesso, os lucros sempre serão maiores que as perdas. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Tá ligado? Em uma empresa, sucesso,
Em uma empresa de sucesso, os lucros sempre serão maiores que as perdas. Volto a Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta, né? Eu usei todo esse paralelo de PLR, de empresa, e assim estou caminhando agora para o final. O Evangelho de Cristo, olhando como se fosse uma empresa então que traçou suas metas para alcançar um resultado. Quando é que esse Evangelho ele concretizou? Quando é que esse Evangelho ele foi finalizado e concretizado? Para que os resultados fossem ou não obtidos, né? Eu vou ler para você, foi nesse momento aqui, ó, João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Tudo que foi traçado, tudo que estava desenhado, tudo que fazia parte desse projeto, desse plano eterno, ele foi consumado, concretizado na cruz. Quando Cristo então, através do seu corpo carnal, encarnado, ele rendeu o seu espírito e disse, está consumado. Em Efésios 1:9 diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Vontade de quem? De Deus. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10, de fazer convergir nele quem? Em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que esse texto está dizendo? Que a plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos, na cruz do Calvário, Deus, através do seu Filho, ele concretizou, ele alcançou o resultado final. E vocês estão com carinho assim de não estar entendendo, agora vocês vão entender. O reino, o Evangelho de Cristo, é como se fosse, não, é uma empresa, é como se fosse uma empresa, que te chamasse para participar dela. Lembra aquelas entrevistas que você senta, eu falei no começo, você vai ter esse benefício, o plano médico e tal, e vai ter a PLR. Em algumas empresas a PLR é 1 salário a mais, em outras é 3, 4, e assim vai. E viver esse Evangelho é como se você sentasse ali, e falasse assim, olha, você vai fazer parte agora da nossa empresa, e você vai receber a PLR, que é a participação dos lucros e resultados, certo? Certo. Mas numa empresa comum eu só vou receber se a empresa der o resultado. Agora, em Deus, no Evangelho de Cristo, o resultado já foi obtido. Então o que significa? Eu faço parte de uma empresa que já atingiu o resultado de forma permanente. Vocês não estão entendendo, né? Numa empresa comum eu entro sabendo que eu vou ter PLR, mas a PLR só vou receber se a empresa atingir o resultado que ela precisa para mim ter a participação do lucro, não é assim? Agora, no Evangelho de Cristo, o resultado final já foi obtido. Na cruz do Calvário ele consumou todas as coisas. E através do Espírito Santo, ele passou a habitar em nós. Sabe o que isso significa? Significa que eu faço parte, sabe do quê? Eu faço parte de um povo que está o quê? Está dentro da participação desses lucros e resultados, porque já foram alcançados. Sabe o que significa? Não tem o que eu faça, porque na empresa você tem que, né? Também tem os seus objetivos individuais, os seus indicadores, né? Ou por setor, ou por função. Você tem que alcançar para você também ter participação nesses lucros, não é assim? Quem trabalha em empresa que é assim? Não é? Em Cristo não tem o que você faça para alcançar isso, porque já foi alcançado. Em Cristo já foi alcançado.
O resultado final foi alcançado, Apocalipse 21:3, escute o que está escrito. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Quando que isso vai acontecer? Está lá em Apocalipse, vai acontecer lá na frente. Não, já aconteceu. No dia de Pentecostes, cumpriu-se a palavra de Joel, o Espírito do Senhor desceu. E Deus passou a habitar o homem através da pessoa de Cristo. Sabe o que eu estou dizendo, igreja amada do Senhor? Nós fazemos parte de um povo que somente precisa agora, sabe o que é? Aprender a desfrutar da PLR. Quem aqui já pegou aquela PLR gorda, que você falou assim, nossa, é bom, né? Você chega a falar até em línguas a hora que você vê lá no... É bom demais, cara. Sabe essa sensação que você teve quando você... Deixa eu ver lá no banco se caiu. Aí a hora que você entra lá, hoje é tudo no celular, né? Você entra lá, você vê lá os numerozinhos, você... aleluia. Cara, é essa sensação que a gente tem que ter do Evangelho. Você acha que as perdas dentro desse evangelho, que já é um evangelho vitorioso, porque já foi obtido o resultado final, você acha que as perdas vão ser maiores do que os lucros? Não, responde para mim, vocês acham que essas perdas aí que você às vezes tem, é maior do que o lucro? Então por que você fica triste? Por que você fica almático quando as coisas às vezes não dão certo? Calma, meu irmão, calma, seu coração, é só as perdas. Você faz parte de um evangelho que já alcançou o maior resultado que poderia, Jesus Cristo habitando dentro de nós. Aleluia! Por que você vai ficar triste aí? Porque nós estamos em dezembro e você olha para as suas metas do ano e de repente você não alcançou. Meu irmão, são perdas para ganho do evangelho. Fazem parte desse processo na sua vida. Repita comigo, as perdas nunca serão maiores do que os lucros do evangelho de Cristo. Cara, Paulo entendeu isso, cara. Ele falou que as tribulações desse tempo presente não são de comparar com a glória que há de ser manifesta em nós. Sabe, ele entendia isso. Meu irmão, deixa eu te dar a última notícia agora e a gente vai encerrar, eu prometo. Todo pregador fala que vai encerrar 3 vezes, para depois encerrar. Eu já falei 2, falta uma. Que horas são? Que horas são? 9h25, é isso? Pô, esqueci o que eu ia falar agora. Lembrei. Quando a gente entende que as perdas nunca vão ser maiores do que os lucros vivendo esse evangelho. Porque quando a gente fala de viver esse evangelho, né, Pê? Às vezes dá uma sensação de coitadinho, né? Ai, vou perder tudo, minhas coisas. Vou perder minha vida. Ai, vou sofrer. Irmãos, de verdade, cara. Eu estou vivendo esse evangelho, não é de hoje. Cara, e só tem a ganhar. Cada vez é melhor, cara. Mas não tem tribulação, profeta? Tem. São as perdas. Mas, cara, deixa eu te... Agora, lembrei agora o que eu ia falar. Quando a gente entende isso, a gente coloca o sofrimento no devido lugar. Repita comigo. Eu preciso aprender a colocar o sofrimento no seu devido lugar. Isso é uma chave, cara. Ninguém aqui vai subir aqui e falar para você que não vai ter sofrimento, que não vai ter tribulação, que não vai ter momento difícil, que não vai ter perda. Mas a gente vai dizer para você que as perdas nunca serão maiores do que os lucros. A gente vai dizer para você que o sofrimento presente não há de ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós através de Cristo. Isso é uma verdade em Deus. Para de ficar frustrado por causa de perdas.
É até complicado, né? Quando a gente começa a entender isso de forma nítida, é até perigoso a gente falar com as pessoas. Às vezes as pessoas ligam para a gente toda abatida, aflita, porque está passando um momento difícil. Eu já recebi telefonema assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. E até a voz muda, né? Te contar uma coisa, que eu fui mandado embora do serviço. Aí fica aquele silêncio, né, do outro lado. Daí acho que as pessoas esperam assim: ô irmão, misericórdia, cara. Vamos começar a orar por você a partir de hoje. Não, irmão, vou estar cobrindo você de oração. Aí liga para a gente assim, daí a gente fala assim, a pessoa fala: olha, acabei de ser mandado embora do serviço. Daí você ouve assim: oh, aleluia, irmão, glória a Deus. Deus vai começar um novo tempo, Deus está fechando uma porta para abrir outra na sua vida. Cara, não tem como não enxergar assim, cara. De verdade, irmãos, eu estou falando de algo real na minha vida. Sabe, eu não sou melhor do que você de jeito nenhum. Não se impressione com esse daqui, ó. Quem anda comigo sabe, quem compartilha comigo sabe, quem está comigo o tempo todo sabe. Isso não difere eu e você, meu irmão. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, mas eu entendi, cara, quando alguma coisa acaba na minha vida é porque Deus vai começar algo novo. Quando um ciclo se encerra, é porque um novo ciclo vai começar. Aleluia! Deus não fica devendo para ninguém, cara. Tadinha da Ana. Agora me empolguei. Tadinha da Ana. A Ana não tinha filho, cara. E quando ela ora e fala com Deus, ela vai ter que entregar o único filho. Ai, tadinha da Ana. Nasce o único filho dela, ela entrega lá ao Samuel. Vai ler o resto da história, meu irmão. A Ana teve mais 5 filhos. Deus não deve para ninguém, meu irmão. Se você dá 1 para ele, ele volta com 5 para você. Deixa eu te dar uma outra notícia. Você nunca vai superar Deus. O dia que você achar que fez alguma coisa poderosa para Deus, você fala: caramba, agora eu fui crente. Olha o que eu fiz para Deus, olha a oferta que eu dei, aleluia. Quando você acha que está fazendo alguma coisa a mais para Deus, cara, Deus já deu um nó no você, já vai fazer coisa muito maior. Porque, meu irmão, você nunca vai superar Ele. Ele deu o filho dele por você. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus.